O ataque mais poderoso contra o Tartaristão. A usina nuclear ainda está em chamas e detonando. Ataque com mísseis em Belgorod. A infraestrutura de gás da cidade foi destruída. Luta épica. Perto de Konstantinovka, na URSS, uma enorme coluna de tanques pertencentes aos ocupantes foi incendiada. Isso é imperdível. Sensação: Zelensky declarou que não concorrerá a um segundo mandato e está pronto para eleições imediatas. Foi anunciada a data do fim da guerra. Trump começou os preparativos para uma grande cerimônia de assinatura da paz. Decisão histórica. A entrada de russos na União Europeia será proibida. Na Rússia foi aberto um processo criminal contra Pavel Durov. Ele é acusado de terrorismo. Explosões em Moscou. A polícia de Putin foi atacada. É o fim. Devido à crise na Rússia, fábricas militares estão parando. A Rússia retirou ilegalmente 20 mil crianças da Ucrânia. Zaluzhny falou sobre estar pronto para concorrer à presidência. A Ucrânia receberá armas nucleares da União Europeia. Medvedev em crise e ameaça com bomba atômica. Zelensky mostrou seu bunker. Isso vai te chocar. Olá, meu nome é Karina de Klishuni. E agora vamos ao que interessa. Mas primeiro curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na imensidão, YouTube. A Rússia acordou com explosões logo pela manhã. Drones ucranianos estão novamente atacando o Parque Nacional da Usina Hidrelétrica de Kalikino. No Tartaristão, drones atacaram novamente uma estação de bombeamento de petróleo. E isso apesar de o objeto ainda estar em chamas após o impacto de ontem. Essas são fotos tiradas na região de Belgorod. Eles também não dormiram em paz ali. O ataque danificou o fornecimento de eletricidade e gás na região. Dói ali. Eles chegaram bem na hora. Distribuidor de gás. Esperamos que haja o máximo possível dessas manhãs na Rússia. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitas pessoas nos assistem do Cazaquistão, da Moldávia, da Europa e até mesmo do Ziquimeia. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de termos um número suficiente de espectadores. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com prazer. Enquanto isso, continuamos. E agora vem a parte mais interessante. E agora para as notícias da linha de frente. Nas últimas 24 horas ocorreram 116 confrontos armados na linha de frente. A direção mais quente é a de Pokrovsk. Lá, nossos defensores impediram 22 ações de assalto e ofensivas do agressor. Apareceu um vídeo nas redes mostrando como os ocupantes tentam puxar tanques, assim como transporte logístico. Mais perto de Konstantinovka, mas as unidades Spalak, Kurt Company e IRV do 3º Batalhão Mecanizado da 28ª Brigada rapidamente destroem todo esse parque. Ainda nas aproximações. Vejam vocês mesmos. Nestas imagens, é possível ver o que acontece quando o inimigo se aproxima e entra nas lentes dos drones ucranianos perto de Kupiansk. Obviamente, agora ele já não tem motivos para sorrir. Mas nós podemos sorrir satisfeitos, pois sabemos que o passarinho já voou. Bem, e para finalizar, aqui estão essas imagens de um cemitério na região de Moscou, na Rússia. Aqui já estão enterrados libertadores da 27ª Divisão Motorizada, da 71ª Divisão Motorizada e da 128ª Brigada Motorizada Independente. Estão se preparando para um novo lote, tudo conforme o planejado. E assim será com todo ocupante que pisar em solo ucraniano. Eu nunca deixo de me admirar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e resistem a uma enorme horda que os supera em número. Por isso peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Sei que eles nos assistem. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que está pronto para realizar eleições imediatamente. Mas para isso, as pessoas que levantam essa questão devem garantir a segurança para a realização da votação. Negociar um cessar-fogo. Durante esse período,
Durante a entrevista, ele destacou que, se nas negociações for possível concordar com uma trégua de 2 meses, então as eleições serão possíveis. Zelensky também confirmou que concorrerá a um segundo mandato caso a guerra continue. Por agora, estou dentro dos limites deste, meu primeiro mandato presidencial. Não por minha vontade. Simplesmente se estendeu por causa da guerra. Não sei se vou me candidatar às eleições. Se houver uma guerra no futuro, sim, com certeza. Se houver paz, não é certo que eu irei. Você acha que as eleições deveriam ser realizadas na Ucrânia agora? Escrever. Não apenas 24 horas antes, mas antes do dia 4 de julho, o dia da independência dos EUA. A Bloomberg afirma que o líder americano pretende pôr fim à guerra na Ucrânia até o dia 1º de julho. Mas o presidente ucraniano afirmou que a Rússia e a Ucrânia estão no início e no fim de uma guerra. O presidente ucraniano também contou que Trump quer organizar uma grande cerimônia com a assinatura simultânea de todos os documentos do acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Zelensky também disse que a Ucrânia está pronta para congelar a guerra na linha de frente atual. Mas as forças armadas da Ucrânia não vão se retirar do Donbass. Além disso, Zelensky fez um apelo a Donald Trump, declarando à CNN que gostaria que o presidente dos EUA continuasse do nosso lado. Quando questionado se acredita que Trump está exercendo pressão suficiente sobre Putin, Zelensky respondeu que não. Zelensky também afirmou à CNN que as garantias de segurança, especialmente no que diz respeito a como os aliados da Ucrânia voltariam a invadir a Ucrânia, no futuro continuam sendo um obstáculo. Ele disse que constantemente lhe dizem que a Rússia simplesmente não começará uma nova guerra. Isso não é uma resposta para mim, desculpe, disse o presidente. Segundo Zelensky, também existem divergências quanto à sequência dos passos rumo à paz. Rumo à paz. Neste ano, principalmente na Rússia e na Rússia. Trump quer que Zelensky assine acordos de paz com a Rússia e acordos com os Estados Unidos e países europeus que garantam à Ucrânia garantias de segurança. Tudo isso ao mesmo tempo, de preferência em uma grande cerimônia dedicada ao fim da guerra. Mas Zelensky insiste que as garantias de segurança devem ser primeiramente acordadas e ratificadas pelo Congresso do EUA. Ele disse que isso dará ao povo ucraniano a confiança de que podem contar com seus aliados no futuro, porque no passado eles foram decepcionados muitas vezes. E agora, mais um momento constrangedor vindo do outro lado da fronteira. Desta vez, em Ufa, foi registrada, atenção, uma queda trágica causada por um copo. Sim, você não ouviu errado. O canal do Telegram Mesh escreve que, durante a celebração do dia 23 de fevereiro, um atirador local sentou em cima de um companheiro de vidro. Segundo ele, escorregou e caiu sem querer, bem naquela parte do corpo em cima do recipiente. De acordo com o Mesh, Dmitry estava comemorando o Dia do Defensor da Pátria com um amigo. Beberam, comeram uns petiscos e passaram para as brincadeiras. Após um movimento desastrado, um copo acabou entrando no traseiro do aventureiro. E para completar, as tentativas de retirar o corpo estranho por conta própria não tiveram sucesso. Foi preciso chamar os médicos que realizaram uma cirurgia e liberaram Dima para casa, aconselhando-o a não repetir a experiência e a fazer acompanhamento regular após a façanha. O sobrenome desse atirador não foi divulgado, mas é bem possível que tenha sido Medvedev. O que vocês acham de todo esse absurdo? Escrevam aí. A União Europeia está preparando novas medidas restritivas contra a Federação Russa. As principais novidades foram a redução radical da presença diplomática russa nos países da UE e a proibição total de entrada para ex-militares da Federação Russa. É o que escreve a DW. A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, informou que pretende reduzir o número da missão permanente da Rússia junto à União Europeia para 40 pessoas. Decidi limitar o número máximo de membros da missão russa junto à União Europeia a 40 pessoas. Não toleraremos o abuso de poder diplomático. Estamos também a trabalhar com a Comissão para impedir que potencialmente centenas de milhares de ex-soldados russos entrem na zona Schengen. O que você acha dessas iniciativas da UE? Na minha opinião, todos os russos deveriam ser proibidos de entrar na UE. Ou então só deixar entrar aqueles que disserem diante das câmeras a senha Putin, Puilo. O que acha dessa ideia? Pavel Durov está sendo suspeito de colaborar com o terrorismo na Rússia, segundo informaram o Rossiyskaya Gazeta e o Komsomolskaya Pravda, citando materiais do FSB. As autoridades policiais russas estão investigando as ações do fundador do Telegram, Pavel Durov, no âmbito de um processo criminal por colaboração com atividades terroristas.
Os artigos afirmam que, em tempos de guerra, o Telegram se tornou, só ouça bem, o principal instrumento dos serviços secretos dos países da OTAN e do regime de Kiev. A ilusão de anonimato atraiu para o mensageiro exércitos de radicais, viciados, assassinos e terroristas, o que passou a representar uma ameaça para a nossa sociedade. Segundo a publicação, desde o início da guerra em larga escala na Ucrânia, mais de 153 mil crimes envolvendo o mensageiro Telegram foram registrados na Rússia, dos quais 33 mil são de natureza subversiva, terrorista e extremista, incluindo a organização de explosões, incêndios criminosos em juntas militares e assassinatos. A mídia informa que, como resultado de atentados terroristas coordenados através do Telegram, 9 oficiais de alta patente das Forças Armadas da Rússia foram mortos. Além disso, o mensageiro foi utilizado na organização do atentado no Crocus City Hall e no assassinato de Daria Dugina. Além disso, o porta-voz do ditador russo Putin, Dmitry Peskov, declarou que há um grande número de violações e conteúdos potencialmente perigosos para a Rússia sendo registrados no Telegram. A administração do Telegram não quer cooperar com as autoridades do FSTA russo. Ao mesmo tempo, registra-se uma grande quantidade de conteúdo potencialmente perigoso. Bem, na verdade, não estou surpresa. Tudo ao estilo russo. O que você acha de toda essa história envolvendo Durov e o Telegram? Você escreve. Não se contenha nos seus comentários. A Ucrânia descobriu informações sobre 20 mil crianças ucranianas que foram deslocadas à força do território ucraniano pela Rússia após o início da invasão em grande escala. A declaração foi feita pelo comissário para os direitos humanos da Verkhovna Rada, Dmitry Lubenets. Do ponto de vista do direito internacional humanitário, todas as crianças ucranianas que se encontram atualmente em território ucraniano são vítimas de deportação ou deslocamento forçado. Isso se aplica apenas a 20 mil crianças ucranianas. A Ucrânia encontrou informações de que eles foram deportados ou realocados à força. Lubenets destacou que por trás desses números existe uma verdadeira intenção do agressor: genocídio do povo ucraniano. Segundo o Ombudsman, no âmbito da iniciativa presidencial Bring Kids Back UA, foi possível devolver à Ucrânia da ocupação russa 2.003 crianças. Todos esses casos são complexos. O lado russo, diz Lubenets, muitas vezes não confirma o paradeiro das crianças ou se recusa a devolvê-las. Houve situações em que acusações já foram feitas contra as crianças em supostas atividades terroristas contra o exército russo. E essas crianças também conseguiram ser devolvidas. A Rússia é um país terrorista e certamente responderá por cada um de seus passos. Nós acreditamos e esperamos que cada criança roubada pela Rússia certamente retornará para casa, para a Ucrânia. Isso é novidade. O deputado da Duma estatal, Sergei Mikhev, reclama da grave crise na economia russa. Segundo ele, até mesmo projetos de defesa estão sendo paralisados devido à taxa do Banco Central. Gostaria de convidar você a explorar detalhadamente todo o interior dessas imensas fábricas onde o movimento das máquinas nunca para e a tecnologia se faz presente em cada canto. Agora convido você a fechar os olhos por um momento e ouvir atentamente com seus próprios ouvidos cada detalhe do som que ecoa por todo o espaço de produção para que você possa sentir a verdadeira atmosfera sonora deste local incrível. Ali, a fábrica de defesa de Mias, que cumpre encomendas da defesa estatal, está colocando suas instalações de produção em leilão. Por quê? Por quê? Bem, por que será? Porque não há carregamento. Isso é estranho. Mas agora eles estão colocando o imóvel em leilão. A enorme fábrica de defesa de Mias. Bem, se você quer notícias, abra e dê uma olhada. E de fato, muitas empresas estão fechando. O que há de errado com o seu rosto? Então, descobriu-se que a Rússia é poderosa e grandiosa apenas em palavras, mas na realidade é apenas uma decepção? A Eslováquia suspende o fornecimento emergencial de eletricidade para a Ucrânia. Essa declaração foi feita pelo primeiro-ministro do país, Robert Fico. Ele afirma que a decisão é uma resposta à interrupção do trânsito de petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. Entra em vigor na segunda-feira, 23 de fevereiro. A partir de hoje, se a parte ucraniana recorrer à Eslováquia com um pedido de ajuda para estabilizar a rede energética ucraniana, ela não receberá tal ajuda. Depois para você, Fico, isso é uma mu. Esse é o primeiro passo de retaliação ao qual o governo eslovaco tem direito. Ele afirma que isso não contradiz as obrigações internacionais do país
O primeiro-ministro da Eslováquia também acrescentou que só em janeiro de 2026 essas entregas emergenciais, que foram necessárias para estabilizar a rede energética ucraniana, foram 2 vezes maiores do que durante todo o ano de 2025. Além disso, Fico observou que o país pode ir ainda mais longe e, em particular, rever o apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia. A chantagem e as ameaças da Eslováquia foram imediatamente respondidas pela Ucrânia. A possível interrupção do fornecimento emergencial de eletricidade da Eslováquia não afetará a situação no sistema energético unificado da Ucrânia. A Ukrenergo publicou uma declaração sobre isso. A empresa informa que a última vez que a Ucrânia solicitou ajuda emergencial à Eslováquia foi há mais de um mês. E em volume muito limitado. No geral, esses fornecimentos foram raros e de curta duração. Até o momento, a Ukrenergo não recebeu documentos oficiais sobre a rescisão unilateral do Acordo de Assistência Emergencial Mútua por parte da operadora do sistema eslovaco SEPS. O ex-chefe da Ukrenergo, Volodymyr Kudrycki, negou a declaração do político eslovaco Robert Fico sobre a possível suspensão da exportação de eletricidade da Eslováquia para a Ucrânia. Segundo ele, a Ucrânia e a Eslováquia fazem parte de um único sistema energético europeu coordenado pela Associação dos Operadores Nacionais. Ao mesmo tempo, a Ukrenergo possui o 5º voto mais influente nessa organização, enquanto o operador eslovaco está no segundo grupo de 20. Fico está blefando? Tanto a Ukrenergo quanto a SEPS e qualquer outro operador. Os sistemas energéticos na Europa seguem regras unificadas e devem ser independentes dos políticos de seus respectivos países. Isso significa que o governo eslovaco não pode simplesmente interromper o fornecimento da Eslováquia para a Ucrânia, ou ainda mais, desligar a linha de transmissão de energia que conecta a Eslováquia à Ucrânia. Ele acrescentou que, mesmo que a SEPS tente interromper o fornecimento, a Ukrenergo, como um jogador mais influente, pode iniciar o processo de retirada da certificação e do direito de voto do operador eslovaco. Ao mesmo tempo, os volumes comerciais de importação continuarão a passar pelas redes eslovacas, mas serão vendidos por outros vizinhos da Ucrânia, Polônia, Romênia e Hungria. O que você acha desse comportamento do amigo eslovaco e parceiro de Putin, Fico? Uma série de atentados terroristas varreu a Ucrânia em apenas alguns dias. Lviv, Dnipro e Mykolaiv tornaram-se o epicentro das explosões. Na noite de 23 de fevereiro, uma explosão ocorreu em um prédio administrativo da polícia em Dnipro. A onda de choque danificou as janelas do local, móveis e equipamentos de informática. Um carro estacionado ao lado do prédio também foi danificado. Felizmente, não houve vítimas. Você? Sair para isto? Havia uma bateria? Bem, É bem possível que sim. algumas horas antes, em 23 de fevereiro, ocorreu uma explosão em um posto de gasolina em Nikolaev. 7 policiais ficaram feridos no local. 2 deles estão em estado grave. Os médicos estão lutando pela vida deles. Também vieram à tona novos fatos sobre o caso do atentado em Lviv. Agora, há mais uma suspeita envolvida no caso. Uma jovem de 18 anos da região de Kharkiv. Foi ela quem ligou para a polícia e informou sobre um suposto roubo no local onde ocorreu o atentado. Por isso, prometeram a ela 2.000 hryvnias. A investigação está sendo conduzida de forma que, da minha parte, de maneira alguma prejudique o inquérito. Os detalhes serão divulgados posteriormente. Lembro que, como resultado do incidente, uma policial de 23 anos morreu e outras 25 pessoas ficaram feridas. Uma forte explosão ocorreu em Moscou na noite anterior. A explosão aconteceu perto de um carro de patrulha, resultando na morte de um policial e do provável autor da explosão. Outro agente de segurança está em estado crítico e mais um ferido foi hospitalizado. Um canal local no Telegram relata que tudo supostamente aconteceu assim. Uma pessoa desconhecida se aproximou do carro da patrulha e acionou um artefato explosivo caseiro. Morreram tanto o próprio homem-bomba quanto um policial, o tenente sênior do Ministério do Interior, Denis Batrushenko. A onda de choque lançou o corpo do agente de segurança contra uma cabine de transformador próxima. O veículo oficial da Polícia de Trânsito explodiu repentinamente.
Um de seus parceiros, segundo informações, encontra-se em estado crítico no hospital e outro agente de segurança sofreu ferimentos menos graves e também foi hospitalizado. Outras testemunhas oculares relataram que o suspeito do atentado estava filmando um vídeo no local e depois foi embora. O Ministério do Interior da Rússia informa sobre a abertura de processos criminais com base nos artigos sobre atentado à vida de um agente da lei e uso ilegal de explosivos. A maior parte das informações sobre a explosão em Moscou vem de fontes locais e as circunstâncias exatas ainda são desconhecidas. Em uma de suas entrevistas anteriores, o presidente ucraniano Zelensky declarou que no início da guerra em grande escala, há cerca de 2 anos, viveu em um bunker. E então surgiu o interesse na sociedade. Como é esse bunker? E foi assim que apareceram essas imagens do bunker do presidente ucraniano. Nada de ouro ou móveis luxuosos. Um ambiente governamental bastante padrão, exceto, é claro, pelo fato de estar subterrâneo. Mas para um ditador, algo assim seria simplesmente impensável. Armas nucleares serão entregues à Ucrânia, na verdade, só na cabeça dos russos. Primeiro, apareceu nos meios de comunicação russos a informação de que a Ucrânia supostamente receberia uma bomba nuclear do Reino Unido e da França. Claro, esse chamado insight não é confirmado por nada. Mas para os russos, não é necessário que isso seja verdade para comentarem. Assim, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, declarou que a Rússia levará em consideração nas negociações as informações de que a Europa quer armar a Ucrânia com armas nucleares. Obviamente, essa fake news é necessária para a Rússia a fim de manipular as negociações e justificar sua guerra. O esquema é familiar. Criar uma fake news, lançá-la através da mídia russa e depois comentá-la em voz alta. E como poderia ser diferente? O principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, já está ameaçando com um ataque nuclear por causa dos rumores sobre a transferência de tecnologias nucleares para a Ucrânia. Segundo ele, se isso acontecer, a Rússia terá que usar todas as armas, incluindo armas nucleares não estratégicas, contra alvos na Ucrânia e, se necessário, contra os países fornecedores. No entanto, não há confirmação desses planos por parte de Paris ou Londres. Nós mesmos criamos isso, nós mesmos decidimos isso. Idiotas. Embora, pessoalmente, eu gostaria que fosse verdade. Afinal, se tivéssemos armas nucleares, o Putin não teria se metido aqui. Curta se você concorda. Putin não pretende acabar com a guerra e, por isso, os países ocidentais devem detê-lo e não tentar apaziguá-lo, declarou Volodymyr Zelensky em entrevista à BBC. Enquanto isso, o próprio Putin nem sequer esconde muito seus planos de conquista e conclama os russos à total militarização. Total militarização. Sobre as declarações mais recentes dos líderes da Ucrânia e da Rússia a seguir. Nas próximas semanas, eles podem se encontrar cara a cara. Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin estão se preparando para sentar à mesma mesa de negociações. Nós reduzimos tudo a uma única questão e discutimos várias opções para resolver essa questão. Portanto, ela é solucionável. Então, se ambos os lados quiserem resolver esse problema, nós o resolveremos. Só que o enviado especial do presidente do ZEWAWA, Steve Witkoff, claramente está sendo dissimulado. Cada lado das negociações tem muito mais objetivos e problemas. Além disso, Kiev e Moscou abordam a questão do cessar-fogo de lados diametralmente opostos. Quanto a Volodymyr Zelensky, ele apresentou sua visão sobre o fim das hostilidades em uma longa entrevista à BBC publicada na véspera. Hoje, deter Putin não permitir que ele ocupe a Ucrânia. Isso é uma vitória para o mundo. De acordo? Segundo o líder ucraniano, Putin nunca aceitará um cessar-fogo completo de forma voluntária. Para o chefe do Kremlin, o cessar-fogo é uma medida forçada, já que o exército de ocupação perdeu todos os seus recursos e pode desmoronar a qualquer momento. Acho que para Putin ele precisa dessa pausa. Ele também precisa dessa pausa. Isso é verdade. Não importa o que ele diga, isso é verdade. E quando ele se recuperar, nossos parceiros europeus dizem que isso levará de 3 a 5 anos. Na minha opinião, ele conseguirá se recuperar em alguns anos, não mais que isso. Então, para onde ele irá depois, nós não sabemos. Mas que ele vai querer continuar. Ele não esconde muito seus planos de continuar a chamada Operação Militar Especial. E o próprio Putin. O homem do bunker, embora não dê entrevistas, aparece diante das câmeras de vez em quando. E a cada oportunidade lembra aos russos que a guerra será longa, exaustiva e cada vez mais sangrenta.
Sabe, quando tudo está calmo, tranquilo, estável para nós, ficamos entediados. É estagnação, queremos agitação. Assim que começa a agitação, todo mundo enlouquece. E segundos e balas, infelizmente, e as balas estão assobiando agora. Estamos com muito medo. Que horror! Bem, Horror. E Putin nem sequer esconde o fato de que está fazendo tudo o que pode para garantir que esse horror se instale em todas as famílias russas. não nos consideramos responsáveis pelas mortes, porque não fomos nós que começamos esta guerra. Em vez de se concentrar nas negociações de paz, o Kremlin está investindo todos os recursos do Estado no complexo militar-industrial. O funcionamento estável e eficiente da organização da indústria de defesa, incluindo o cumprimento dos contratos de exportação, foi possível em grande parte graças às medidas de apoio governamental implementadas em tempo oportuno. Enquanto Donald Trump se entusiasma com mais um acordo de paz com a Rússia até o verão de 2026, Moscou está ativamente recrutando novos aliados. Novas perspectivas estão se abrindo para o aprofundamento da cooperação técnico-militar com países de outras regiões do planeta, incluindo com estados do continente africano. Nos países africanos mais pobres, Putin conta com o recrutamento massivo de soldados descartáveis no futuro para dar continuidade à guerra. De acordo com o plano de 2026, que finalmente analisaremos e aprovaremos hoje, o volume de exportações militares deverá aumentar significativamente. Tudo isso indica que o Kremlin não está simplesmente se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Putin já começou. Eu acredito que Putin já tenha começado. A questão é até que ponto ele consegue conquistar determinados territórios. E a questão é, como impedir isso? Não que a Rússia não vença. A Rússia quer trazer o seu mundo e mudar a vida das pessoas para aquela que elas desejam. O ditador russo está promovendo abertamente a mesma ideia para as massas do palanque. Só que em outra embalagem, dizem que estão cercados de inimigos que impõem aos russos um modo de vida estranho para eles, com abastecimento centralizado de água e banheiros dentro do apartamento. Além disso, com aquecimento a gás, eletricidade e democracia. A união deles foi baseada em princípios completamente diferentes. Eles estavam unidos pelo desejo de lucro, pelo desejo de nos arrebatar algo, de conquistar, de destruir, de se apoderar. E estávamos unidos pelo desejo de preservar tudo. Nossa terra comum, nossas famílias, nossa cultura, nossas tradições. Como a forma como Putin e seus generais preservam a terra, a cultura e as tradições fica claramente evidente no exemplo das cidades ucranianas arrasadas pelos libertadores russos. Isso é muito importante, isso é bom, isso precisa ser apoiado. Acontece que, enquanto Volodymyr Zelensky faz de tudo para alcançar uma paz real, Putin e seus generais fazem de tudo para que a guerra não acabe. Por isso, os países ocidentais devem reprimir firmemente os caprichos do Kremlin e não tentar agradar o homem do bunker. A Rússia está perdendo o Irã. O aliado de Putin já está cheio de seus próprios problemas. E agora, Teherã não tem tempo para ajudar os russos na guerra contra a Ucrânia. Afinal, os Estados Unidos estão à beira de um ataque, preparando-se para deflagrar uma ameaça, e um golpe de Estado está em curso no país. 48 horas. Esse é o tempo que o Irã tem para evitar uma grande guerra. Segundo fontes americanas, Washington espera que Teherã apresente uma proposta detalhada para um novo acordo nuclear. Se o documento for apresentado já na sexta-feira, pode haver mais uma rodada de negociações em Genebra. Provavelmente, essa é a última chance que o presidente dos Equatorianos, Donald Trump, dará ao Irã antes do início de uma grande operação militar americano-israelense, que pode ser direcionada diretamente contra o líder supremo do país, Ali Khamenei. Axios, citando fontes. Ao mesmo tempo, Washington não descarta uma opção intermediária. Segundo representantes americanos, as partes podem discutir um acordo temporário. Uma espécie de pausa que permitiria registrar as restrições até a assinatura de um acordo nuclear completo. Os últimos anos provam que fechar um acordo significativo com o Irã não é fácil. Precisamos chegar a um acordo significativo, caso contrário, coisas ruins acontecerão. O Irã não pode ter armas nucleares. É tudo muito simples. Mas mesmo nessa fórmula, há espaço para manobras.
O círculo íntimo de Donald Trump permite o chamado enriquecimento simbólico. Um nível mínimo que seria totalmente transparente para o controle internacional atualmente não daria nenhum passo tecnológico em direção à criação de armas nucleares. A principal estratégia dos iranianos é ganhar tempo. Mas aqui há um pequeno problema: a economia. E ela está atualmente em uma situação muito lamentável. No momento, os bancos iranianos, que de uma forma ou de outra são importantes para o financiamento do exército e dos corpos, agora estão em uma situação não quase de pré-calote, mas de calote mesmo. E então, bem, sabe, os prazos rigorosos e específicos estabelecidos por Trump estão incentivando diretamente uma fuga considerável de capital financeiro. Mas as brincadeiras, ao que parece, acabaram. Enquanto os iranianos tentam ganhar tempo do outro lado do oceano, a situação está se intensificando. Desde janeiro, os Estados Unidos têm transferido forças adicionais para o Oriente Médio. Primeiro sob o pretexto de apoiar os manifestantes no Irã, e agora como uma alavanca de pressão nas negociações. Centenas de aviões, porta-aviões, munições e sistemas de defesa aérea já estão posicionados em bases no Catar e no Bahrein. Além disso, Trump enviou um grupo de ataque liderado pelo porta-aviões Abraham Lincoln ao grupo. O USS Gerald R. Ford é o porta-aviões mais avançado da Marinha dos Estados Unidos, representando o que há de mais moderno em poderio naval e engenharia militar no mundo. Esta é a marca Ford. Eles não vão começar uma guerra, ou seja, agora a tarefa principal é desgastar os iranianos. Não são apenas os americanos que estão desgastando o governo terrorista do Irã, mas também os protestos em curso. E por mais que Ali Khamenei tente reprimir aqueles que desobedecem, o povo do Irã volta a sair às ruas para protestar. Pela primeira vez desde a brutal repressão dos protestos em massa de janeiro, os estudantes foram às ruas mostrando que o medo ainda não havia vencido. Centenas de manifestantes gritavam: "Morte ao ditador!". O sentimento de desesperança na sociedade iraniana hoje é algo que não víamos antes. Quero dizer, esse sentimento de raiva foi se aprofundando ao longo dos anos. E agora estamos em um novo nível recorde de insatisfação da sociedade iraniana com sua situação, tanto no contexto das relações exteriores, perspectivas de novos conflitos com Israel e os Issa'ewa, quanto no impacto das sanções e assim por diante. Outra coisa, antes, Teherã era o coração do protesto político no Irã. E ainda hoje, obviamente, continua sendo a capital. O que acontece lá tem importância, mas agora os manifestantes estão indo às ruas também em pequenas cidades por todo o país. E enquanto a tensão aumenta no Irã, seu grande amigo, a Grande Rússia, prefere ficar de fora. Em vez de apoiar seu aliado, Moscou realiza exercícios, compra armas, enfim, age exclusivamente em benefício próprio, sem se importar com o destino do Irã. O que espera o país daqui para frente, paz ou uma grande guerra, só o tempo dirá. 4 anos e um dia atrás, a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia. E o que Putin conseguiu alcançar durante esse tempo, já tendo enviado à morte e à mutilação 1.260.000 de seus próprios compatriotas. Vamos ver. 2 ou 3 semanas e tudo deveria ter acabado. Como resultado, hoje, 24 de fevereiro de 2026. Exatamente 4 anos desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pelas tropas de ocupação do Kremlin. Por isso, tomei a decisão de realizar em uma operação militar especial. Esta guerra se tornou a mais sangrenta e destrutiva da história da Rússia e da Ucrânia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 4 anos, a Federação Russa perdeu mais pessoas do que em todas as guerras e conflitos durante toda a existência do país agressor somados. E a cada ano, o número de russos mortos e mutilados na Ucrânia só aumenta, enquanto os territórios capturados pelo Kremlin são incomparavelmente pequenos em relação às perdas em efetivo humano. Apesar de, em 2025, terem conseguido mobilizar e convocar para o serviço militar 406 mil pessoas, suas perdas totais, incluindo mortos e feridos, chegaram a cerca de 418 mil soldados.
O ano de 2025 foi o primeiro, em todo o tempo da guerra, em que as perdas do exército russo superaram o número de novos recrutas. As perdas aumentam, enquanto a quantidade de território capturado só diminui. Durante todo o ano passado, o Kremlin capturou menos de 1% do território da Ucrânia e só em fevereiro de 2026, ainda incompleto, as forças armadas da Ucrânia já reconquistaram mais de 300 quilômetros quadrados. As coisas não estão tão simples para os russos. Eles enfrentam uma resistência séria das forças armadas da Ucrânia e até mesmo se deparam com o fato de que as forças armadas da Ucrânia, por sua vez, estão realizando ações ofensivas. Desde fevereiro de 2022, a Rússia conseguiu causar sérios danos à infraestrutura energética da Ucrânia. Este inverno foi o mais frio e escuro para os ucranianos, mas não os quebrou. Por sua vez, a Ucrânia também realizou ataques massivos contra instalações energéticas russas. De Belgorod a Smolensk, os russos também sentiram o que são apagões. Estão nos bombardeando, né? Estão nos bombardeando? Eu não sei. Só no ano passado, pelo menos 25 dos 38 maiores objetos de infraestrutura energética na Rússia foram danificados por drones ucranianos. Além disso, o inverno rigoroso mostrou que o setor de habitação e serviços públicos da Rússia está em péssimo estado. Todo o dinheiro vai apenas para a guerra e não para reparos. Um subinvestimento monstruoso no setor de habitação e serviços públicos. Temos um subinvestimento monstruoso em todas as estruturas energéticas, ou seja, de tempos em tempos, quando ocorrem acidentes em algumas localidades, é justamente nesse momento que, de repente, se descobre que existe ali uma central térmica que não foi reparada desde os tempos soviéticos ou algo do tipo. Para reparar o setor de habitação e serviços públicos na infraestrutura russa, seria necessário investir cerca de 10 trilhões de rublos. Exatamente esse valor foi gasto pelo Kremlin em 2025 para financiar a guerra na Ucrânia. Além disso, os russos começaram a sentir que são eles que estão pagando pela guerra na Ucrânia, já que os preços na Rússia começaram a subir de forma absurda. Bem... Então, amigos, começamos o novo ano de 2026. Por onde? Isso mesmo, com... Meu marido foi ao mercado. O que vocês acham? Quanto deu? Tudo isso aqui saiu por quanto? 3 mil. Três cortadores de grama. Há 5 na região. Até o chocolate em Briansk, com a disparada dos preços para 139 rublos, está sendo alvo de roubos. No final de setembro do ano passado, o ministro das Finanças russo, Siluanov, explicou o aumento do IVA de 20% para 22% como uma medida contra a inflação. Bem, e após a introdução do novo IVA, ele declarou diretamente: todos os russos devem pagar pela guerra na Ucrânia. Precisamos de despesas adicionais para defesa e segurança. Hoje, isso é o principal, a principal tarefa do nosso país. E para garantir os recursos necessários, sim, estamos mudando também o imposto sobre valor agregado. Serão necessários pelo menos 2 a 3 anos para recuperar aqueles anos perdidos, durante os quais simplesmente retiravam tudo do setor civil, todos os recursos. Mais uma vez, tanques, as pessoas não compram, mísseis, as pessoas não compram. E é exatamente isso que está sendo produzido. Naturalmente, para aquilo que não está sendo produzido, os preços sobem. Sanções internacionais e a proibição da venda de hidrocarbonetos, ataques à indústria de refino de petróleo, déficit orçamentário, aumento de preços, perdas colossais da população masculina, além do crescimento do banditismo causado pelos chamados heróis retornados da Operação Militar Especial. Essa está longe de ser a lista completa dos problemas que a Rússia enfrentou ao atacar a Ucrânia. Em resposta, desde 2014, a Rússia ocupou menos de 20% do território da Ucrânia, tornando-se um pária mundial. Zaluzhny finalmente respondeu se ele irá concorrer à presidência da Ucrânia. Na verdade, de forma bastante irônica. Falando no Instituto Real de Relações Internacionais em Londres, o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzhny, respondeu à pergunta de um jornalista da BBC sobre suas possíveis ambições presidenciais. A seguir, vou citar. Para responder a essa pergunta, precisamos ir a um dos maravilhosos pubs desta cidade e continuar a discussão lá. Essa é uma conversa para se ter tomando uma cerveja.
E depois da piada, Zaluzhny acrescentou seriamente que, quando questões de política interna da Ucrânia chegam ao nível internacional, isso é ruim. Isso não deveria acontecer, é um tabu. Ele também disse que, para responder à pergunta de forma substancial, primeiro precisamos entender como a situação atual será resolvida. Mas nas condições atuais, não vejo nenhuma possibilidade de pensar sobre o que acontecerá após o fim da guerra. Segundo Zaluzhny, só será possível refletir sobre essa questão após o fim da guerra, o levantamento da lei marcial e a restauração da Ucrânia. Totalmente no estilo de Zaluzhny. Muito interessante, mas nada está claro. Você acredita que Valery Zaluzhny, o antigo e respeitado comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, estaria seriamente considerando a possibilidade de lançar sua candidatura e está de olho na presidência para ocupar o cargo mais alto do governo no cenário político atual do país?